Olá, estamos todos juntos nas palestras com Rav Leitman e queremos recordar que nessas palestras Rav Leitman está como uma simulação, onde ele está frente aos seus alunos e nós estamos aqui representando-os. E aula a aula ele nos irá contar sobre coisas que nos vão servir na vida, na família, no país, para o mundo e para que todos estejamos bem. Então, Rav Leitman, por favor. Sim, estamos aqui para esclarecer as leis da natureza. Na natureza existimos, estamos no mundo, no nosso redor. Eu vivo no mundo e nesse mundo eu descubro que há como uma regularidade, leis, regras que nos influem. Então, nós, como seres inteligentes, sábios, e podemos aprender como que faz bem, como melhorar nossa vida, como fazer com que nossa vida seja mais segura para o futuro. E então todo esse é o trabalho do ser humano no mundo, que é o que os distingue dos animais, do reino animal, porque ele tem inteligência, e é por meio da inteligência que ele pode desenvolver-se de tal maneira que, apesar de que ele não seja como os animais que vivem de forma instintiva e que recebem ordens internas de como se comportar-se de acordo com a natureza, o ser humano já tem uma certa liberdade em suas ações. Mas aqui, mas além do reino animal, em sua liberdade, ele se vê em situações más. Ele vê que uma pessoa pode fazer mal a si mesmo, que os animais não vão para o álcool, drogas e não fazem danos intencionais um ao outro. Se devoram um ao outro, é assim somente para existir, pela sua subsistência, não somente por um impulso egoísta, uma má inclinação, que querem fazer mal ao outro e disso receber prazer, ou que controlam um ao outro e disso recebem uma satisfação interna, etc. Quer dizer, nós vemos que a pessoa tem mais desejo excessivo que não está dirigido por leis absolutas e por meio da natureza, senão que isso é um desejo como livre, faz o que quer, não só comer ou seguir as gerações e fazer uma casa, não mais desejos de conhecer o mundo, dar a volta ao mundo, desenvolver na ciência, na cultura, na educação e tudo que tem. Desfruta da vida e do mundo, mas esse desejo, que na realidade nos empurra a usar bem e corretamente, vemos que nós fazemos ao contrário, somos piores que os animais, que às vezes eu tenho inveja de um cachorro, de um gato que vive ao lado de uma pessoa e tem sua vida segurada, que tem tudo o que necessita na casa de uma pessoa. E uma pessoa sofre, está sempre em pressões, competições, comem a si mesma, tem ódio, inveja, quer horror, fama, respeito. E essas tendências que há na pessoa, mas além do reino animal, podem, através da nossa história, podem ver que não sabemos usá-la corretamente. Queremos chegar a uma vida boa e vejo que, e levar isso a uma vida nova. E vemos que levamos ao contrário. Já falamos sobre isso e vamos voltar a mencioná-lo. Em nossa história, que nós contamos que nós vemos que nossa vida particular, nossa vida pessoal, nós podemos ver que nós começamos a desenvolver de uma gota de sêmen do pai e da mãe. E a natureza nos prepara um lugar seguro dentro da mãe, e a natureza nos envolve dentro da mãe, e a mãe nos cuida
com a água dessa matriz, e depois nascemos, depois que fomos crescendo ali dentro da mãe, e depois, quando saímos ao mundo, o amor da mãe, do pai, que os cuidam, apesar de que não estamos prontos para nada, com um bebê recém-nascido, não estamos prontos ainda. E a sociedade em total também trata as crianças com cuidado, com compreensão e com um bom trato, até que crescemos. E assim houve de geração em geração, em todas as gerações, em todos os tempos, e nossa época também, relativamente. Ultimamente já não está funcionando tão bem, mas até que a pessoa tenha que já levanta, é adulta, tem 20 anos, é capacitada para a vida, ele se encontra ainda com apoio dos próximos, e inclusive dos mais afastados, que os tratam sempre assim como lhe dá mais possibilidade, proporciona o que necessita, porque ele tem que desenvolver-se, porque todavia ele não é adulto ainda, então necessita tempo. Então, nós instintivamente, por parte da natureza, como tratamos os jovens, as novas gerações. E depois, quando nós entramos na vida, a nossa vida adulta, na pessoa maior, desde a idade de 20 anos em diante, nós já vemos que já começa a tratar de forma mais exigente. Eles mandam mais, o entorno demanda mais, as leis do país também já nos tratam de outra maneira. Se, por exemplo, eu faço algo uma idade de 10 anos e faço a mesma coisa de idade de 20 anos, seguramente há outras leis. E também eles castigam de outra maneira. Na idade de 10 anos me explicam que não é bom, não convém, mas na idade de 20 anos já me castigam como uma pessoa adulta, como qualquer qualquer membro da sociedade. E podemos dizer aqui como uma inversão do tratamento do ambiente, da natureza com respeito às pessoas. Que aqui na natureza as pessoas nos tratam bem, com cuidado, com carinho, mas quando crescemos e começamos a vida adulta, a vida como todos os demais, as pessoas como todo o nosso ambiente nos tratam aparentemente mal. Eu quero continuar como pequeno, como uma criança, não sentir que tenho obrigações, que tenho deveres, que me perdoem como antes sobre coisas que eu fiz, que me tratem bem. Já não ocorre mais, ao contrário, eles começam a nos tratar de uma forma assim, onde está, com que resultados. Porque se você não tem algo como recompensa, por exemplo, aqui não há mais como piedade, como misericórdia, que eu me acostumei durante 20 anos de crescimento. E na minha adolescência, e essa inversão que vem de nossa natureza é muito extrema. Também existem nos animais, mas aí também os pais cuidam dos menores, dos filhotes, animais, até que eles se levantam, começam a se mover, e digamos, após os 2 meses, 1 ano, 2 anos, depende da espécie do animal, e já eles são livres e saem por seu próprio meio para sustentar-se e proporcionar-se a sua família, ter a sua família, a sua manada e tudo isso. Mas não é tão estranha a inversão como na sociedade humana. E deveria ser supostamente ao contrário, não? Porque nosso ambiente, a nossa sociedade, somos pessoas sensatas, inteligentes, lógicas e compreensivas. E sábios que usamos nossa inteligência para mudar o mundo, para fazer com que tenha mais conforto, seja bom, lindo, mas porque
tratamos de uma pessoa adulta, porque não sei como as crianças, uma pessoa depois de idade de 20 anos se vê em torno bom também, lindo, que tenha toda abundância, boas relações com todos. E por que não? E vemos que de todas as maneiras a natureza que nos foi impulsionando na nossa evolução, ele pensou num plano de uma forma que se nós sofremos depressões, castigos da vida dolorosa, nós, por meio disso, justamente vamos mudar com dores. E aqui vemos que temos como uma capacidade de aprender algo da natureza, o que ela quer de nós. E, na verdade, aqui nós topamos contra duas coisas. Por um lado, podemos ver que assim nós vamos tratar bem, vamos corretamente nossa sociedade, nosso entorno, nosso ambiente, vamos construir junto com a sociedade. Uma sociedade linda, completa, que complementa, que eu tenho assim como eu nasci, antes de eu nasci, que eu estive dentro de uma matriz. Depois do nascimento também estive como num lugar protetor da família, e depois no jardim de infância, na escola. Digamos que mais ou menos a vida assim me cuidava. Porque hoje nós não podemos construir ou estabelecer tal tratamento de todos para todos. E para que sigamos de uma maneira linda, o que nos arruína nessa continuação desse bom tratamento saudável? Mas se vermos na história, se refletirmos, as gerações mais antigas, podemos ver que, na verdade, eles viviam dessa maneira. Era como uma grande família, como um grupo, uma aldeia, uma pequena aldeia, onde todos se preocupavam de todos e por todos. Você pode chamar de uma forma comunista ou primitiva, não importa. Mas isso é o que houve no passado. Que todos saíam juntos, caçar a comida, as mulheres tratavam das crianças, da comida, cuidavam de todos. Agora também há muitos lugares no mundo que no do dia pode se encontrar tais formações de vida. Mas o que passam depois é porque não crescemos mais de uma maneira, somente em dimensões maiores da tecnologia, educação que nós desenvolvemos, mas cuidar mesmo do nosso ambiente, porque são tão más essas relações entre nós. Por que se arruinaram? O que mudou? E aqui, novamente, nós voltamos ao que nós aprendemos juntos com vocês. Que cresceu em nós foi o ego particular de cada um de nós. E isso é que nos afastou um dos outros e vemos um ao outro não como amigos e irmãos, senão como pessoas cheias de competição, algumas mais, outras menos, e eu quero controlá-las, dominar, usar, comprá-lo como escravo, como empregado, e inclusive eu quero roubar-lhe e tirar tudo que ele tem, porque nós não temos mais coisa em comum, nós não temos casas comuns, produtos comuns. Quer dizer, o nosso ego começou a separar-nos e afastar-nos nessa sociedade antiga comunista, pequena, em comunidade, e nosso ego que afastou. Se o ego não tivesse crescido e tivéssemos crescido somente em sabedoria e inteligência, seria bom. Mas o problema é que o ego é que cresce, ele é o que nos empurra, o que nos impulsa a alcançar mais sabedoria, coisas novas, abrir, conhecer a natureza, os tesouros naturais.
e ela nos impulsa, nos promove. Mas, quer dizer, com respeito ao avanço, ao progresso, o ego que se desenvolve e o desejo de receber, que quer receber cada vez mais e mais, é bom. Só que ao mesmo tempo ele se desenvolvia e para conseguir coisas boas, não só para mim, mas para o meu, se o meu ambiente for bom. Se fôssemos bons, nós teríamos um antídoto junto com os outros, não deveríamos ter deixado que o nosso ego nos separe. Porque tudo que o ego faz, incrementando nossos impulsos, é isso que se devolva para o bem-estar da sociedade, unicamente. Isso caso é bom, é possível, e vemos na história que não. Na história nós fomos desenvolvendo até agora, de forma que o ego cresceu entre nós, é como uma montanha de ódio, de inveja, e uma existência de cobiça, de horrores e desrespeito, o domínio, que eu quero usar a todos, me aproveitar de todos. E assim chegamos ao dia de hoje, a crise mundial de hoje, que temos tudo. Mas por culpa do maltrato de cada um, nós podemos determinar nenhuma lei boa para todos. E permanecemos numa vida incômoda, má, sem segurança, sem saúde, numa incompetência que arruinamos toda a natureza, etc. E à medida que nós usamos nosso ego para o mal, instintivamente não controlamos isso. E nessa medida nós nos sentimos nossa vida pior e pior, mais e mais mal. E então aqui resulta que a natureza que nos envolve nos trata no ambiente, as suas leis nos tratam por dois lados. Por um lado ela desenvolve o ego, o nosso ego, e por outro ela nos mostra quanto que essa força cresce entre nós, essa força má. E todo o tempo mais e mais separação entre nós, sempre me põe em frente aos demais. Essa força causa todo o mal. E eu, por isso, recebo um castigo. O que podemos fazer aqui? E aqui em minhas mãos, dentro de mim, há duas forças opostas. Por um lado, o impulso, o desejo de fazer algo bom e à custa de outros, então me sinto satisfeito porque é a custa do outro, as expensas do outro. E por outro lado não chego à satisfação, porque eu vejo que a sociedade se arruína, a ciência, a sociedade, tudo está em ruína pela força do desenvolvimento. E novamente a pergunta surge aqui: acaso somos capazes de mudar o uso de nosso ego? E ser assim, por meio de quê? Nós falamos com vocês sobre a escolha de que na natureza é uma força. Ela opera sobre todo o mundo e nos cerca, nos fecha como uma lei de colaboração e amor e de otorgamento, que nos ativa por dentro, inanimado, vegetativo e animal. E por isso nós temos o término da vida, desenvolvimento, que não pode ser cada vez em calor, alimento e tudo necessário para o desenvolvimento. E ser assim, como podemos encontrar, se não encontramos por nós mesmos,
Como podemos encontrar uma força na natureza que freie o nosso ego e que nos permita usá-lo para o bem, numa boa direção. Não que de repente nos abaixemos à altura dos grandes egoístas. Nós, por meio dessas motivações, desse impulso, chegaram a um bom desenvolvimento, como a tecnologia, que digamos cada um hoje tenha 8 ou 10 horas livres, que podemos permitir hoje em dia todos os tipos de coisas. Não somente nós corremos atrás de comida, roupa, casa e saúde. Senão que nós somos livres em nossa vida. Nós podemos permitir que 1/3 de cada dia dedicarmos a coisas que podem ser boas para todos. Então, um tempo livre, supostamente, assim que se o ego nos traz uma possibilidade tão boa de desenvolvimento com a tecnologia, a isso, então podemos ver como utilizar isso, utilizar esse ego para coisas boas. Como podemos frear e dirigir o nosso ego? Desde o ódio ao próximo ao amor ao próximo. Que com isso nós deixamos nossa vida como é e podemos seguir desenvolvendo mais e mais em tudo que a pessoa queira nessa vida, nesse mundo, na família, na educação das crianças, na cultura, na saúde, em tudo o que vemos nesse mundo. Se nos desenvolvermos aos outros, teremos espaço livre e teremos de uma forma linda e boa, e só assim podemos saber como controlar o nosso ego, só se controlar o ego natural para o bem do ambiente, da sociedade geral, e que nós tomamos em conta não só, não como cada um toma conta somente conta do seu próprio bem, mas sim com que a pessoa veja, na verdade, a capacidade de tomar em consideração a todo o ambiente, como era no passado, onde estávamos todos como irmãos, numa pequena aldeia, como uma pequena família. Não pode ser que todos no passado eles pensaram como era comum, porque eles não estavam envolvidos no ego. Como avançar com o ego, em cima do ego, e tomar em consideração a todos. Considerar a todos como uma só família por em cima do ego. Acaso é possível? E onde nós podemos tomar essa inteligência, essa sensação, para que isso seja instintivo, para que não tenha que fazer esforços grandes, senão que de repente encontremos um remédio, tomar um remédio onde eu de repente vejo que todo mundo está comum. Pode ser agora que eu vejo que eu, você, ele, estamos aqui em 7 bilhões de pessoas, são partes minhas. Estão aqui, nos sentam próximas de mim, eu não sou como orgulhoso e vejo que eu sou em comparação a vocês. Não, eu sinto que eu tenho que me preocupar com eles, pelo menos como eu me preocupo comigo mesmo, inclusive com minhas crianças. Que eu me preocupe com eles mais do que eu me preocupo por mim mesmo. Onde nós poderemos ter esse remédio, onde por meio dele nós poderemos corrigir somente o trato entre nós, entre cada um, ao entorno, em toda a humanidade. Então seguramente nós poderemos seguir florescendo, progredindo, apesar das crises.
que aparentemente nos freia em toda a evolução, em todo o desenvolvimento. Nós não temos mais aonde. Nós chegamos a uma rua sem saída, onde nós vemos que perdemos um caminho no deserto. E não sabemos aonde ir, aonde avançar. Então aqui necessitamos pensar juntos com vocês de onde tiraremos essa força para frear a nossa natureza, usá-la toda, mas em vez ter aí o uso, suponho que para mim, que agora eu dirijo todo o bem para mim, quero pôr todo mundo abaixo do meu controle, para o meu bem, aparentemente, não sabe disso, eu saio sempre sofrendo disso, mas de forma instintiva eu trato assim. E que eu converta o meu tratamento, que seja justamente para o bem do próximo, que eles instintivamente sejam como meus filhos. Melhor, e assim vamos fazer para todos. E vamos dar esse remédio. Então todo mundo vai estar cheio de amor. E a parte disso, nós vamos também entender que nós arruinamos nosso mundo, que não há aqui outras corrupções, outros defeitos. Que é melhor que se nós fazemos tais coisas como piedade, misericórdia e conexão entre nós, nós também vamos alcançar que a natureza e o ambiente também entrarem em conexão e consideração. Nós aprendemos através de muitas investigações que ultimamente que a natureza é redonda, integral, que tudo está conectado e tem um efeito negativo no reino inanimado, vegetal e animal. Se nós temos boas relações entre nós, é assim que tudo vai mudar. Porque arruinamos o nosso ambiente, entre nossas relações entre nós, que são forças mentais, forças emocionais, também são forças internas, forças de desejo, são forças naturais e são as forças mais poderosas do mundo, que também estão no mesmo campo de forças. Que essas forças passam através do nosso mundo de um lado ao outro e dominam tudo, entre as estrelas, os planetas, as pessoas e tudo. Então, eles fazem equilíbrio entre nós, entre as relações entre nós, vamos causar desequilíbrio na natureza. Quer dizer que todo o nosso mundo, inclusive quem sabe o que mais, vai entrar em mais tranquilidade, em mais equilíbrio. וכאן אנחנו צריכים לראות מהמעשים שלנו, מהמחקרים שלנו בטבע, איך אנחנו יכולים להשפיע על האדם. שהשפעת האדם יכולה להיות רק על ידי הסביבה. מאותו הכוח האגואיסטי לשלוט על הסביבה. Que a influência da pessoa pode ser somente pelo entorno, pelo ambiente, da força egoísta em controlar o ambiente, quer dizer, a pessoa mais além da sua vida, ela quer controlar o entorno, utilizá-lo, aproveitar-se dele para si mesmo, dominá-lo, o seu entorno, sujeitá-lo. Quer dizer, a pessoa depende da sociedade, sim. Colocamos esse ambiente da pessoa frente à pessoa e mostramos o contrário.
que nós esperemos um bom tratamento dele, que não vamos aceitar nosso ambiente. Então ele começa a tratar melhor, de outra maneira. E essas mesmas tendências que existem nele, de inveja, controle, fama, cobiça e tudo isso, ele queira ou não queira, ele vai estar obrigado, forçado a converter-nos na direção que a sociedade demanda. Porque justamente essa inclinação mal que existe nele, que demanda conexão com o entorno, que é uma conexão onde ele é dono, o entorno, sem romper essa conexão, esse vínculo, traz o entorno e traz o conhecimento que, se você quer ser grande, você quer ser supostamente mais que os outros, muito gosto. Mas você encontra o seu mal trato, quer dizer, o mesmo desejo, o mesmo impulso que ele usou até então para o mal da sociedade em seu próprio mal. Pouco a pouco ele começa a entender que porque ele depende de sua sociedade, que ele tem que convertê-lo. Ao contrário, no bem. Nós digamos que coisas defeituosas no nosso mundo. Uma pessoa que vai fazer o governo, ele quer controlar, ele quer demonstrar que ele é maior do que todos, quer novas leis, novos governos, força acima de todos, que é assim que ele faz. Então, investe ao contrário, quero servir a todos, eu quero o bem de todos, eu quero ser o melhor para todos vocês, eu quero ter o vosso pai, sua amante, o que ama, o seu irmão, tudo para vocês. Em todas essas situações da vida, em que a conexão das pessoas, seu entorno, inclusive, pelo menos em forma verbal, não que suceda, não. Mas a pessoa pode ser uma pessoa com intenções egoístas completamente, e nós entendemos que ele tem que ser o contrário. Então, o que sucede aqui é uma só coisa. E se colocamos o entorno correto frente à pessoa, כמו אותו אדם האגואיסטי שרוצה להיות איזה פרזידנט ויוצא לעם que o eduque, não vamos ter problema com a mesma pessoa egoísta que quer ser o presidente. Digamos que sai o povo, o público, e diz: eu vou dar a todos vocês, cada um eu vou dar trabalho, casa, e férias, saúde, segurança. Aquele promete tudo, não? Bom, agora o ambiente tem que tratar de volta assim. Quer isso? Muito bem, trabalha para nós, influi em coisas boas para nós, então sim, vai receber o que merece de acordo com o bem que faça para nós. Quer dizer, desenvolvemos novamente um estado, uma situação que aqui não temos que queixar e reclamar a pessoa. Nós estamos agora todos na aula e sabemos como mudar nossa vida e não podemos demandar, pedir a cada um uma mudança. Nós não dizemos você comece a mudar e assim assado. Não, isso não. Isso não é inteligente fazer isso, não é lógico mandar isso da pessoa que ela mude. Senão o que nós podemos fazer é que através do ambiente, de uma forma indireta, chegar a cada um e começar a influenciá-lo de tal maneira que ele receba tudo o que necessita, sem esforço por si mesmo. Ele vai crescer como um lugar onde crescem as plantas, protegido. Que de acordo com a pressão, a umidade, o calor, a pressão não sobre ele, a pressão atmosférica, a pressão do ar.
E todas as coisas externas, ele já vai ser moldado de uma forma linda e boa. Através do jogo, como as crianças jogam e crescem e tornam sábios. E ver como todos atuam sobre a pessoa. E se vamos ser sábios, inteligentes, não vamos pensar como cada um de nós tem que mudar. Não. Senão nós vamos fazer como um teatro, um jogo da vida realmente. É um jogo grave, é um jogo do destino, mas tem que ser agradável jogar. E estar nele, que está com todas as horas que nosso ego nos libera de todas essas horas, nós desfrutemos tudo, passamos todo esse tempo desfrutando e criando uma linda nova forma nossa. Então, por isso que educadores, assistentes e mestres começam disto sem pensar sequer sobre isso, a fazer esforços, e vamos crescer como as crianças que crescem com jogos. Então nós vamos chegar à mudança facilmente. Somente saber como usar o tempo livre e o tempo que liberar inteligente, tudo que aprendemos agora, como mudarmos e trazer a situação correta, a forma correta. E na verdade aqui está a pergunta: por que nós fazemos isso de antemão? O que nos molestou a fazer essas coisas antes? Digamos 100 mil anos de nós vemos essa sociedade primitiva nas gerações passadas, antigas. Porque nós sabíamos, não poderíamos reconhecer o mal em nós. Pensamos que o nosso ego nos ajuda a desenvolver. Nos sentimos mal, sentimos que ele nos empurra ao progresso, ao avanço, ao desenvolvimento. E não reconhecemos o mal. Bom, desenvolvemos a família, singulares diferentes. Não pensamos que isso poderia trazer a ruína. Nos últimos anos começamos a reconhecer, à medida que do desespero da maioria, a maioria grave de nossa situação. E somente a construção de uma nova sociedade que possa trazer a pessoa como uma incubadora onde crescem as plantas, ou como um artista que tire uma nova pessoa que, em vez de usar todo o meu poder, que tenha mais que o animal no nível de animal para ser mal, usar toda essa força e todo o meu poder para ser bom. E dessa mesma força que há no público, no ambiente, na sociedade que temos na humanidade, usemos isso para boas direções, a correta direção. E cada um comece a tratar bem os demais e vai sentir que está junto a todos. Em alma e coração, as mesmas ideias e pensamentos, como se estivesse num só corpo. Até tanto que os mesmos pensamentos, os mesmos desejos vão dar volta pelo mundo. E vão sentir todo mundo, e todo mundo vai entender que cada um de nós se converte como se incluísse todo mundo dentro dele mesmo. Então nós vamos saber quando a natureza, o seu desenvolvimento, a sua evolução, o seu plano para nós nos traz a um estado tão maravilhoso onde cada um de nós sinta como todo coletivo, como o mundo inteiro em cada um de nós.
E assim chegamos àquela pessoa que onde ela deixa, ela sai de suas sensações, dessa vida mesquinha e pequena e curta, e começa a sentir através de toda a humanidade o nosso mundo integral, o mundo inteiro. E assim vamos chegar a uma realização da força principal na nossa vida. O ego que nos separa e nos eleva do nível animal, que na verdade nos eleva ao nível animal e nos abaixa, não nos abaixa a vida miserável, baixa e com medo, impotência e pior que um animal. Que às vezes eu olho os animais e um cachorro, um gato e tem inveja da sua vida. Essa é a resposta sobre a sua primeira pergunta. Tenho mais perguntas como resultado dessa resposta. Com prazer, com muito prazer. Sim, tendo a mensagem que você nos ensinou hoje do seu aluno. Na natureza da pessoa é egoísmo, e nós necessitamos jogar um estado mais avançado aqui por dentro. Eu não tenho um bom tratamento disso, mas de todas as maneiras vamos criar umas relações um pouco artificiais. O Rabi diz, não, isso me doeu muito o que disseste agora. Não, nós, as pessoas, somos diferentes dos animais porque temos o desejo de usar. De aproveitar para o nosso bem ou para o mal do ambiente. Para o nosso bem, para o meio do entorno, eu quero receber a abundância usando os demais. No entorno, o ambiente pode ser inanimado, vegetativo, animal. Então é toda a natureza. Eu estou falando das pessoas, no entorno humano. Eu quero usar a sociedade humana para melhorar a minha vida. Eu saio para roubar um pouco, escutar coisas, me divertir. Eu só quero usá-los, me aproveitar deles. De uma forma mais cruel, por meio de um plano bancário, tirar dele muito dinheiro. Quero sair a outro país, conquistar, arruinar outro país, roubar todos os tesouros naturais que eles têm. Eu quero roubar tudo que tenho, fazer das pessoas meus escravos. Não importa, eu quero me aproveitar do entorno, do ambiente. Eu, em comparação com o reino animal, eu tenho duas coisas adicionais mais que o animal. São uma humanidade, o meu entorno, a sociedade humana que os animais não têm, que eu, por parte da natureza, estou obrigado a estar em sociedade e não posso escapar. Se eu quero viver de forma cômoda, quer dizer, a natureza me constrói um entorno, um ambiente e eu me conecto com esse entorno que sem sociedade não posso existir. E no bosque, se eu vou existir embaixo do nível animal, se eu viver num bosque. E a parte que eu tenho de viver na sociedade, me aproveitar dele, e eu chego à crise. Nós somos dependentes uns do outro, mas essa dependência estamos em ódio comum. E chegamos a isso que a vida não é boa, não me traz alegria. A liberdade, o calor, a alegria, nada. Tudo é mecânico, tudo é assim, a força. Somente cair nas drogas, no álcool, matar a todos. É terrível o que está passando hoje em dia. Esse é o estado atual, digamos. E não estamos satisfeitos na vida, estamos vendo nossos filhos, nossa escola, a educação, tudo que está passando, terrível. Não há uma pessoa que esteja satisfeita.
não por um lado, mas pelo outro, nós temos uma inteligência que podemos criticar e analisar essas coisas, contra as quais nós topamos, e chegar a conclusões que no total toda fonte da vida má está no tratamento da sociedade humana. Sem esse tratado, somente o supérfluo, o excesso do que eu preparo do alimento hoje em dia, eu posso alimentar a todo mundo. Somente do que eu não utilizo para as armas, eu posso fazer casas, palácios, nem sei como dizer, casas com terras para cada um. Eu posso avançar a mim mesmo, cuidando da ecologia. Eu me lembro que há alguns anos eu estava tendo uma grande impressão de que finalmente a humanidade tem bastante dinheiro para construir um collider, um gerador de partículas na Suíça, onde há todos os tipos de coisas novas ainda. A velocidade mais rápida que a luz. Podemos encontrar os segredos da natureza, o gerador da natureza que tiveram que reunir supostamente por anos e anos, e isso no total, como uma semana que supostamente o exército americano no Iraque se fizeram as contas. Porque debaixo do túnel, todo o que custou esse túnel para ser gerador de partículas, para manter o exército americano no Iraque, uma semana unicamente. Pode ver quantos tesouros e quantos pressupostos em dinheiros que o nosso ego come e não nos deixa usar para a nossa vida. Ouro, cheios de ouro no mundo, e o tiramos. Se assim fazemos estatísticas de que podemos fazer no solo, é só deixar as águas. Se tirar o excesso e um pouco de consideração entre nós, você sabe, nós temos 5% de toda a sociedade humana que pode nos proporcionar tudo que toda a sociedade e todo mundo necessita. Sabia disso? Mas não pensem aqui que eu quero advertir que se 8 horas dormirmos, por exemplo, algumas horas dedicamos a nós, a nossa casa, a nossa família, e ficam 10 horas livres. Nós pensando nessas 10 horas livres, você está aí abaixo do sol, sem fazer nada? Não, porque para poder manter a si mesmo em seu estado equilibrado com o entorno, com o ambiente e bem com ele, você terá que investir horas todos os dias para estar em certas funções boas, nessas boas funções no entorno, com cada um. E para isso, descobrimos isso. Parece que descobrimos que a natureza nos liberou horas nos nossos dias. E para isso nos liberou essas horas do dia. Então cada um que foi livre da preocupação de por si mesmo vai necessitar, para ser livre e receber tudo que tem, preocupar-se com suas relações, avançar-las. Conhecima do Senhor. שאנחנו באמת נראה שאין לנו ברירה. רק אז אדם מסכים שיוצאים מיליונים לרחובות, המובטלים, Então, a relação entre nós, מפחדות לשלוח ילדים לבית הספר.
de tratar bem os demais, se esse é o ponto principal no processo, não é um ponto tão revolucionário, não é só um grande descobrimento, usando as forças naturais conhecidas, mas nós temos que chegar a um estado em que isso não funciona e somente a pessoa não aceita. Saem milhões das ruas, desempregados, que têm medo de mandar as crianças à escola onde há prostituição, têm medo de sair às ruas, e que de hoje para amanhã não sabe o que fazer com a saúde. Que tudo está parando e que toda a cultura parou. Isso é muito importante para a pessoa. Vemos que já não se pode suportar as coisas que estamos fazendo, porque nos tornamos cada vez mais limitados pelo nosso ego no que fazemos. Se decidimos nossa vida, já não é uma vida, já não queremos nos casar, não queremos criar crianças, filhos, nossos filhos não querem viver. Pergunta na realidade, pergunta para que nos trouxeram ao mundo, as crianças perguntam. Eu não quero viver. Fizeram para o seu próprio bem? Para vocês nos trouxeram no mundo, nós estamos chegando numa geração que não tem perspectiva, que não vê futuro. E como a pessoa pode desenvolver, não pode ver o futuro. Essa é a primeira calamidade hoje em dia. Mas essa depressão é a primeira no mundo hoje em dia. Inclusive animais domésticos hoje em dia têm remédios contra a depressão. Assim que nós, seguramente, como diz, podíamos teoricamente chegar ao desenvolvimento bom desde aquelas gerações primeiras, gerações lindas, onde estavam como os irmãos. Mas não podemos ver como de forma nós desenvolvemos até que chegamos hoje, e somente hoje nós podemos determinar que esse ego, a nossa inclinação ao mal, que nos traz o mal. Antes nós não tínhamos esse reconhecimento, essa consciência. E quem pensou isso? Quem pensava que seu ego é mau? Digamos, eu era uma criança que adorava a tecnologia, a ciência, fui estudar na escola. No mesmo tempo eu fui aos esportes e todo tipo de passatempos, à universidade, adquiri uma profissão, depois fui em estudo de investigações, e mais, e meu ego empurrava todo o tempo. As coisas que eu creio que boas, eu queria conhecer o mundo. É um tipo de controle, só que um controle com a força, não mais alto. Eu só queria só a humanidade, eu não queria olhar os pequenos e miseráveis, eu queria ser Deus, fazer tudo o que há. Tudo que sai, eles vão tudo saber, conhecer as leis, os atributos mais altos que dominam o mundo. Eu quero entender tudo, tragar tudo, saber a inteligência da natureza, a capacidade da natureza. Não há mais isso no nível humano, em todo o mercado de pessoas. Eu acordo, eu já não quero toda essa terra, eu quero estar na altura dele, eu quero
tragar tudo que tem no universo. Eu posso dizer que nesse tratamento que se faz egoísta em nossos tempos, ele empurrava adiante. E somente através daí eu cheguei ao reconhecimento do mal. Que isso que não é para o bem da humanidade é mal. E nisso também há muitos níveis de tensões e graus. Que eu chego a isso entre nós, os que estão no curso. Se eu chego por falta de opção influenciar o bem da humanidade, que isso venha com algo bom como resultado para mim, eu começo a amar a humanidade. A partir de que eu penso que é algo bom para mim, então eu começo a entender que amar é bom. Que não volte a mim. Um tratamento especial, um atributo especial, algo que expanda, amplie minha sensação, que eu desfruto só porque eu quero ele, não porque eu recebo de volta dele. Aqui a pessoa de repente ela se abre em tais coisas, em tais espaços, em seu sentimento que hoje nós não conhecemos. Mas pouco a pouco, de passo a passo, passinho em passinho, ele poderá dentro de si mesmo tais coisas que houve e ele começa a desenvolver. Então não dizer como pode ser que agora usamos, ser trivial, não é sensível. Sim, certas forças existem, mas não tínhamos reconhecimento do mal. Então não poderíamos tratar nós um bom trato através da sociedade. Você deu um exemplo do seu aluno, um bom exemplo, que foi uma criança que quis conhecer por meio do desejo de controlar, ainda que não era. Mas que, agora quando eu olho essa reflexão, eu vejo que era desejo de controlar. Quando eu era criança, eu não sentia que era desejo de controlar. Quem é o egoísta? Querer saber? Que é egoísta? Certo é ego, não inclinação, não impulso mal. Ego é várias coisas. Eu quero preencher a mim mesmo com sabedoria, com boas sensações, sem fazer dano ao outro, como se estivesse só no mundo. Mas a satisfação de preencher a mim mesmo. Preencher a mim mesmo a dois níveis, digamos. Um nível é que eu quero preencher a mim mesmo com cada corpo vivo. Isso em comida, sexo, família, que os animais também têm. E eu quero preencher-me com riqueza, fama e conhecimento. Que isso eu posso já me sentir preenchido só por meio do entorno, a riqueza, a fama, o reconhecimento já pelo conhecimento da natureza. Se eu utilizo desejos que são mais altos que o nível animal, que são desejos de seres humanos, e eu os uso para preencher a minha parte humana, riqueza, honra, fama, também o ego. Eu quero preencher a mim mesmo, quanto mais jogou, me abro mais e mais. E nesse ego há uma parte que se chama
ויש כאן גם כן Não há impulso, ספקטרום של inclinação ao היחסים. mal. יכול Que להיות eu שאני quero preencher a mim mesmo מקבל por הנאה meio בלי de להתחשב בזולת, oprimir os demais. יכול להיות Pode שאני ser que נהנה eu רק כשאני use, מזיק לזולת, דווקא. assim como eles usam Então, a mim de uma forma linda, boa, como uma família, como amante. E וכאן que כל hoje já אבל que a mulher בסך הכל זה נקרא רע. eles amam de forma recíproca e אם אני mútua. רוצה ליהנות מזה Embora seja שאני uma מרגיש שהזולת satisfação נהנה mútua para ter מסובל. uma vida cômoda entre nós. ויכול להיות שמספיק Esse é como um שלא união שהוא normal, pode סובל ser ממני, amigos, אלא אני לא מתחשב parceiros, בו. família, נגיד, עשיתי איזשהו mas também aproveitar-se בבנק, do outro, mas não para וגנבתי o mal מכולם, do outro. מכל אחד דולר אחד. E por isso também chama ego, obviamente, קיבלתי מזה מיליארדי דולרים. mas é mal ואף porque אחד não לא está יודע. dirigido para o mal do próximo זהו, mais. נהנה אני מזה Se eu שאני quero קיבלתי desfrutar כסף. de trato, de ויכול desfruto da להיות família, se eu שאני saio נהנה לא fora, רק מזה שאני קיבלתי כסף, אלא e a מזה שאני força quero tirar o אמרתי להם שזה prazer, אני עשיתי isso והצלחתי se ככה chama לגנוב, inclinação, mal. שמהם גנבתי roubar, ויש לי עכשיו אותם que eu quero ter המיליארדי padrões דולרים sem, מהם. sem ter em שאני נהנה consideração מזה שאני os משפיל demais. אותם. E há aqui uma gama de relações. Pode מה אני ser רוצה que eu להראות receba paz e בדוגמאות כאלה? prazer, יש tomar em כאן ספקטרום consideração גדול ao מאוד outro. של היחסים שלי כלפי Pode הסביבה. ser que eu מי שאני לא מתחשב בהם, ועד שאני מתחשב בהם pode בצורה ser רעה, que eu שאני נהנה. אם אני לא מתחשב בך desfrute בכלל, somente quando eu אז faço אני אומר, dano ao טוב, outro. שיעבוד ככה, תעשה ככה וככה. אם אני מתחשב בך, אני אומר, aqui é uma לקחו gama אותו inteira. ותוציאו ממנו כך וכך. זאת אומרת, אני מתחשב באישיות שלך. אני רוצה דווקא להזיק לך ומזה אני נהנה. Simplesmente que eu quero או אני desfrutar, מתחשב אליך כמו איזו מכונה, מפעיל אותה ומקבל faz, e מה pode שאני צריך. ser que não que ele sofra por mim, זאת אומרת, não אנחנו que הגענו simplesmente eu não למצב tome em שהיצר הרע consideração. שלנו מתפתח Isso בצורה é como כזאת, um truque no שאנחנו banco. כאנושות נהנים Eu מזה roubei de cada שאנחנו $1. מזיקים לאחרים. De cada um dos שכל clientes אחד $1. ואחד מאיתנו לא סתם E מזלזל recebi באחרים, כמו disso שזה היה לפני milhões e 200 milhões de שנה dólares. בתחילת תעשייה. Ninguém sabe מי זה הפועלים, מי זה האלו, זה כלום, זה עבדים da או escola que נמצאים recebi אצלי כזבל. dinheiro. לא, היום לא. היום אני E מתחשב. pode ser que eu אני desfrute גם não só que מתחשב receber בחוכמה dinheiro, שלך, באומנות שלך, senão que במקצוע eu שרכשת. אנחנו הגענו למצב digo que בהתפתחות agora שלנו, eu שכל אחד ואחד הוא desfruto de משהו, feito ואז que בהתאם eu לזה האגו שלי consumo. רוצה ליהנות Que não עד só כמה em שאני יותר consideração, ממך, eu roubei o outro כמה שאני lado que יודע eu לנצל desfruto אותו. deles. Isso כמה quando você שאני- sabe que sou. אני נהנה מזה שאני יותר גבוה ממך. Ah, זה há aqui סימן uma של היצר ampla הרע המפותח ביותר. gama de. Aqui eu tomo os outros em consideração e digo, bom, מי יודע את זה? trabalha assim, bom, faça רק assim, רק assim. הבנקאי שלי יודע. Mas se você toma em Gente, deixa eu consideração, acabar você esse diz, clima. não, tome, Afa tirem אחד dele, eu לזה אנחנו צריכים... levo em consideração o seu caráter, o seu לא, ser, eu אני quero נהנה fazer מזה שאני dano a יוצא עם ti. האוטו Ou מפואר, te עם trato היאכטה como uma מפוארת, máquina, עם um כל מיני ativo דברים, e אם אני recebe שולט o ככה que eu משהו. quero. אני נהנה Quer מזה dizer, שאני מדכא. nós chegamos numa situação em que nossa inclinação ao meio está desenvolvendo de uma forma tal que nós, como humanidade, desfrutamos de fazer danos aos demais. E cada um de nós não mais deprecia ou menospreza o outro, como no começo da indústria e da Revolução Industrial. Que são os trabalhadores, são escravos, que estão como empregados, são por baixo para mim. Não, hoje eu tomo em consideração a outros, eu tomo em consideração a sua arte, sua inteligência, sua profissão. שאני לא יכול להוציא תענוג משום דיכוי Hoje של nós chegamos à nossa evolução, cada um é alto. E de acordo a isso, o meu ego quer desfrutar. למה אתה קונה אוטו מפואר Quanto ולא mais איזשהו
que você, eu sou. Quanto mais eu posso aproveitar de você, eu desfruto ser mais alto que você. Esta é um sinal, o símbolo da inclinação ao mal, o mais desenvolvido. Não ser uma pessoa rica, ser rico, quem está vivendo? Somente meu gerente, meu banqueiro, que sabe quanto eu tenho em minha conta. Ninguém mais sabe. Isso temos que dizer. Não, eu desfruto do que eu faço. Eu compro um jato de luxo, um carro de luxo, eu desfruto da escolha que eu oprimo os outros. Porque o dinheiro em si já não me traz, não me preenche. Se eu tenho um carro de luxo e oprimo os outros, não. Se eu tenho um carro de luxo, eu me meço com relação aos demais. Qual é o seu problema? Se não é problema, então explica. Por que a taxa de suicídio nos países ricos é mais alta? É falta de satisfação. Porque não é suficiente, porque para mim eu cheguei ao fim. Eu não posso extrair prazer de nenhuma opressão dos outros. Não é a impressão que eu comprei um carro de luxo, que eu trabalhei e ganhei dinheiro. Eu comprou um carro de luxo e não assim algo pequeno. Porque eu quero sentir bem com mim mesmo e com relação aos outros. Seguro. Porque isso é fazer para o mal dos demais. Isso é mal para os demais porque você quer elevar-se por cima deles. Mas cada um quer elevar-se assim. Porque senão nós não desenvolveríamos, disse o aluno. Você confundiu. Por um lado leva ao progresso, mas por outro lado pode chegar à situação de hoje, que nós estamos no beco sem saída. Nós temos a inclinação ao mal, que eu chamo uma inclinação, que você pode chamar assim, mas que ela está trazendo um estado que nós não desfrutamos disso. Se eu cheguei a um estado em que eu não desfruto coisa que nós somos mais alto que outro, eu não tenho onde desenvolver-me. Eu estou numa situação que não é porque o que eu vou ter disso? Eu disse, não vou sentir prazer. Mais rico, mais... Para isso eu preciso trabalhar. Para isso eu necessito... me resulta que a pessoa perdeu a raiz do seu desenvolvimento, o motor de sua evolução. Eu não tenho onde. Por isso a cultura não vai ter mais ou menos, os nossos filhos já não querem nada, a educação, que passa. Tudo isso é reflexão, projeção do que nós temos dessa falta de desejo, essa impotência. Se nós no passado queríamos ser ricos, poderosos, sábios, nada. Nós não queremos nada, até que o ponto que nós não queremos nem filhos, não queremos a continuação da espécie. Nós estamos embaixo de uma nuvem em geral. E aqui, o problema não é sensível, simples. Há muitas capas, muitos níveis, muitas cascas. No total que vão se acumulando e ficar bem claro que somente o trato das pessoas com o seu ambiente, na sociedade e assim de volta, somente assim vamos encontrar a solução. Se nós organizarmos essa conexão corretamente, nós podemos fazer uma vida boa, gloriosa.
Então nós vamos receber novas forças. E agora, aparentemente, nós estamos impotentes, nós não sabemos aonde e como ir. Então cada um de nós olhe somente que nós desenvolvemos cada um de nós de uma forma linear. Vai ser desenvolvimento pessoal, como uma linha direta, desde o começo do mundo e até hoje. O desejo foi desenvolvendo cada vez mais e mais em quantidade e qualidade, não só todo tipo de êxitos e processos, sucessos. Nós estamos parados na metade do caminho e não vemos caminho, não queremos seguir caminhando. Desejo ir até a eternidade, sim. Para que correr então? Isso chama-nos perdemos o caminho na metade do deserto. Nós perdemos a metade do caminho, pode escrever. De outra maneira, é como um passo livre. Para quê? Ficar aqui sentado e não fazer nada. A minha força pessoal, o meu combustível pessoal acabou. E por isso nós estamos desesperança. Nós estamos nisso há 40, 50 anos, na verdade. E causa uma crise, uma parada na educação, na cultura, na vida dos parceiros, familiares, em tudo. Agora essa força não irá se renovar. Nós chegamos aparentemente ao final. Não tem por que viver. Então, Sônia começou com uma terrível pergunta. Os médicos que dão remédio de depressão sabem que em 2011 muitas pessoas aqui na aula e que tem muito ainda a viver. Não, meu amigo, eu chamo sobre estatística. Em 2011 se incrementou a casa de suicídio em 5%. Não todos. Nós não queremos fazer antes que esse paciente que está enfermo, que se chama a humanidade. Não queremos que morra, não queremos falar do estado final e grave. Não é o ponto final desse paciente humano. Nem que de acordo com o que vemos, a direção é sim. Escute melhor. Eu quero dizer assim. A força adicional que vai promover a humanidade a ir adiante não virá da pessoa que não tem mesmo de tirar mais desejo para viver. Não para quê, nem por que viver. É melhor estar do que não nascer do que estar em vida. Não que ele começa a unir seus demais. Aí ele vai encontrar novas forças, porque ele tem 7 mil milhões mais de desejos, e dentro dos quais ele pode pressionar-se a adquirir todos os seus desejos e começar a influenciar-lhes, otorgar-lhes e receber disso prazer. E receber de volta esse prazer a eles. É recíproco. Nós vemos com isso que a natureza que nos desenvolveu durante milhões de anos e a princípio nos desenvolveu como tratamos as crianças de uma forma linda, quando nós vivemos uma grande família. E depois nos desenvolveu numa época não tão boa, e que chegamos, digamos, à idade de 40, 50, quando nós vemos que a vida já não é boa. Agora nós estamos fazendo reflexões internas na metade da vida. E podemos mudar a nossa vida. Todo desenvolvimento humano é como a lei da vida de uma pessoa. Toda evolução humana. Agora nós podemos fazer reflexões. E se eu mudo com esse paciente chamado humanidade, sai de sua depressão, desespero,
por meio da aquisição de novas forças, por meio de que ele recebe novas forças para a sua vida do seu ambiente. E você pode saber que todos nós somos como na realidade. Dizer, eu devolvo a mim mesmo as partes que são na realidade as minhas, mas só que eu não as senti as como minhas. É um pouco parecido a uma mulher quando lhe nascem os netos, e isso lhe traz nova vida, que ele já os quer muito mais do que queria seus próprios filhos. Por quê? Porque agora esse é o único prazer que ela pode ter na vida. Isso chega com um remédio, um verdadeiro remédio, Por isso nós estamos agora na situação que se a pessoa não vai adquirir esses novos desejos racionais do entorno, do ambiente no qual ele vai sentir cada vez mais desejos, prazeres, ele vai cair não só na depressão e desespero, que é a primeira enfermidade do mundo, e as drogas, ele vai cair em terrorismo, guerras mundiais. Realmente, ele não vai saber o que fazer pela sua falta, pela sua impotência. Ele vive num mundo que é melhor morrer do que tudo isso, comer e beber, porque amanhã morreremos. E erupções, somente para ter essa pergunta de para que viver. Nós podemos ver agora uma pequena medida nos bares, nos países onde as pessoas passeiam todo o tempo, buscam inquietas as pessoas. E por isso vai chegar em erupções naturais até incitar guerras em todo mundo. Escolha também de que hoje em dia nós estamos numa situação que parece tranquila relativamente, com todo o reconhecimento do mal que já temos adquirido, não por isso, mas o que já se